Olá você, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está me assistindo. Hoje nós estamos tratando da lição de número 6. Deveria ter ido ao ar no dia 10 de novembro de 2024, mas por motivo de viagem, o pastor não conseguiu fazer a escola bíblica dominical. Então, estou mandando um pouco atrasado, mas vamos deixar na nossa plataforma de vídeos, no canal do YouTube da Igreja Ministério Apologético Boas Novas, @MABN Brasil. Então você pode assistir lá na nossa playlist, quarto trimestre de 2024. Estudos Bíblicos, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre as promessas de Deus. E hoje eu trago para você, nessa lição de número 6, a promessa de cura divina. Texto áureo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. Verdade prática: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas, e hoje eu quero repartir contigo os conhecimentos a respeito da cura divina. Então nós vamos estudar hoje a respeito da promessa de cura divina. Jesus realizou uma obra completa de salvação no Calvário, e a cura divina faz parte dela. No plano divino, o Senhor sempre desejou curar o seu povo. Por isso ele se apresentou no Antigo Testamento como o Jeová Rafá. No Novo Testamento, segundo Stanley Orton, as curas divinas são parte integral do Evangelho. O livramento das enfermidades nos é provido na expiação e é privilégio de todos os crentes. A obra de Cristo no Calvário nos garante salvação, cura e libertação. O nosso Senhor não mudou, por isso podemos orar confiando em seu poder para sarar as enfermidades do nosso corpo e da nossa alma. Jesus Cristo cura, sim. Ao apresentar a lição, eu quero trazer para você primeiro os objetivos. 1. Explicar biblicamente as promessas de cura divina. 2. Compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E 3. Conscientizar de que Cristo cura, sim. Motivação: o plano da salvação não somente nos trouxe a redenção, mas também a promessa da cura para o nosso corpo. Segundo o profeta Isaías, Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras somos sarados. Por isso, diante das enfermidades do nosso tempo ou de um diagnóstico ruim e difícil, não desanime, tenha fé e creia que Cristo não mudou e ele tem poder para curar. Não importa o diagnóstico, a palavra final será sempre dele em nossas vidas. As enfermidades podem ser muitas e difíceis, mas não são maiores do que o nosso Deus. Por isso, confie nele. Vamos dar uma melhorada aqui no texto, tá muito pequeno, espera aí só um pouquinho. Na cura, a cura da nossa alma, a cura do nosso corpo, ela foi provida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele realizou uma obra completa de salvação. E essa obra efetivada por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nessa lição, veremos que no plano divino o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento.
Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Palavra-chave: cura divina. Tópico de número 1, a promessa bíblica da cura divina. Primeiro, a profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, do 1 ao 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Isaías 53, 4 e 5. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e, por isso, a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da promessa de Isaías no ministério de Jesus, Mateus 8, 17. Por isso podemos afirmar que Jesus Cristo salva e cura. Segundo, o cumprimento profético do ministério de Jesus. No texto bíblico de Mateus 8, 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 17. E esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Terceiro, os ministros são chamados para orar e ungir os enfermos. Então tem uma ordem bíblica que nós devemos orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo, os demais líderes da igreja primitiva, criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, acompanhada de confissão de pecados. Tiago 5, 14 e 15. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Tiago 5, 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Então, essa oração feita pelos ministros do Evangelho, ela tem o poder de acionar o plano divino, não só da cura, como do perdão dos pecados. Quem cura, quem perdoa pecados é o Senhor Jesus, mas nós, ministros do Evangelho, temos o poder de fazer esse acionamento. Como que isso é feito? Nós cremos e nós levamos a pessoa enferma ou com pecados não perdoados a acreditar no plano redentor, o plano de salvação que foi disponibilizado através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então isso está disponível e nós, através da conscientização, despertamos a fé da pessoa e
a pessoa recebe, porque Jesus, em quase todas as curas que ele fez, ele disse: vá, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Então o Senhor Jesus sempre acreditou as curas à fé das pessoas, tá certo? O poder é do Senhor, a obra redentora, salvadora e curadora é do Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. Mas o pecador, o enfermo, precisa acreditar e tomar posse disso. Por isso, nem todas as pessoas são curadas. Os ministros do Evangelho não têm o poder de inferir a fé no interior das pessoas. As pessoas têm que adquirir essa fé diretamente do Senhor Jesus. O apóstolo disse que se alguém quiser fé, peça a Deus que ele dá. Em resumo, o tópico de número 1, a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe promessa de cura divina. Tópico de número 2, a origem e consequência das doenças no mundo. Primeiro, a origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relato no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Gênesis 3, do 1 ao 7 e do 22 ao 24. Então, se não fosse o advento do pecado, não haveria a incidência das doenças, tá certo? Segundo, consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana, Romanos 3, do 9 ao 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi, com o tempo, diminuindo. Gênesis 1, do 5 ao 32. Ao comunicar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Gênesis 6, 3 e 13, 2 Pedro 2, 5. O Salmo 90 afirma que a expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, nós voamos. Salmo 90, versículo 10. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então, essa palavra aqui foi dita pelo salmista de que a expectativa de vida, de uma vida boa, de uma vida saudável, uma vida produtiva, é em torno dos 70 anos. Mas as pessoas mais robustas, mais bem criadas, mais bem alimentadas, mais bem tratadas, sei lá mais o que, podem chegar aos 80. Nós temos na prática pessoas que passam dos 100 anos. Mas eu afirmo para vocês, como o salmista já dizia, que o que passar desses 70 anos é canseiro e enfado. Isso não me assusta, não me preocupa, mas me dá uma certeza que daqui a mais ou menos 2 anos e alguns dias, o pastor Anísio já vai começar a trilhar esse caminho enfadonho, né, que é após os 70 anos. Mas eu tenho fé que, como a palavra do Senhor diz que
A vereda do justo é como a aurora, né? Que se levanta cada dia, se renova, e que nós ainda podemos dar frutos mesmo na velhice, enquanto formos úteis ao Senhor e ao próximo, ficaremos aqui. Quando não mais se fizer necessário, o Senhor nos transportará para uma vida melhor do que essa aqui, eu tenho certeza disso. Terceiro, a proliferação das doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências: a doença física e a doença mental. Da ordem física, temos as doenças cardíacas, as diabetes, o câncer e outras que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que pode levar ao suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica. E o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Romanos 8, 23. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. O que o comentarista quer dizer aqui, do meu ponto de vista, é que existe a fé do sobrenatural, da pessoa que, às vezes até com uma doença tida como incurável, essa pessoa acredita, essa pessoa vai em busca da sua cura e recebe a cura diretamente do Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. E também nós temos a medicina, que é uma extensão da sabedoria de Deus. Ou vocês acham que os médicos não são instrumentos de Deus aqui na Terra? E tem muitas doenças, muitas coisas que já foram previamente diagnosticadas e temos medicamento, inclusive muito medicamento gratuito fornecido pelo governo federal, estadual, municipal. E nós podemos, temos o direito ao tratamento médico, porque eu acredito que a fé que o médico é capaz de curar também é uma fé espiritual. E as doenças físicas podem sim ser tratadas pelos médicos, que eu acredito que eles sejam a própria extensão da mão de Deus aqui na Terra para trazer alívio a muitas doenças. Tem pessoas que não conseguem alcançar a fé do sobrenatural e, portanto, precisam acreditar no médico, na medicina, e isso não é pecado. Pecado é você adoecer e deixar o seu corpo morrer à míngua, não procurando socorro. Em síntese, o tópico de número 2, ele nos diz que as doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Sem o pecado não haveria a doença, tá certo? O tópico de número 3, nós podemos ver que Jesus Cristo cura sim. Ainda hoje ele cura, e eu tenho certeza que cura porque ele me curou. Pastor, você não vai ao médico? Vou sim, eu agora mesmo estou fazendo exames periódicos, exames de rotina, para cuidar de doenças que possam acontecer. Mas
doenças imprevisíveis, coisas que eu não sabia, que quando eu fui ver já não tinha mais jeito, né? Uma úlcera, por exemplo, que eu tive aos 30 e poucos anos de idade. Eu acredito que dificilmente eu seria curado com a intervenção médica, né? E o Senhor Jesus me deu uma oportunidade. Eu estava em uma igreja assistindo um culto quando o pregador foi usado por Deus e disse: aqui tem uma pessoa que tem úlcera, Jesus quer te curar. E eu falei: sou eu. Ele falou: então receba a cura. E foi algo assim sobrenatural, instantâneo. Eu voltei para casa, isso eu tinha 30 e poucos anos, hoje eu já estou com 67 e eu não mais tive problema de úlceras. De úlcera, né? Eu como de tudo, bebo tudo que é permitido e não tenho problema, graças a Deus. Mas existem outras coisas que a gente vai no médico, né? Você, por exemplo, nós do sexo masculino, precisamos visitar de vez em quando, periodicamente, o urologista para ver como está a nossa próstata, para ver como é que estão os nossos órgãos todos, né, para fazer a prevenção. Vocês mulheres têm que ir no ginecologista, no mastologista, fazer aqueles exames de rotina, porque muitas vezes a prevenção ela evita uma ação cirúrgica. Ou mesmo quando você detecta uma doença precocemente, a intervenção médica, a cirurgia se torna mais fácil, menos complicada e não deixa de ser a mão de Deus operando através da instrumentalidade dos médicos e técnicos e enfermeiros e anestesistas. Tudo é de Deus, foi disponibilizado por Deus de acordo com as nossas necessidades. Então não se sinta menos crente porque você não recebeu uma cura espiritual e sim você teve que passar pelas mãos dos médicos. Isso não te diminui como servo de Deus. O médico está aí para isso mesmo, determinado por Deus. Então nós vamos ver o tópico de número 3, já fechando a nossa lição de hoje. Jesus Cristo cura sim, né? Então vamos lá. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber que Deus se revela com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Mateus 9, 35 e 36. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, 19 ao 22, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, Mateus 14, 46 ao 52, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, Marcos 5, 35 ao 43, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Isso vai depender da sua capacidade de acreditar. Jesus, uma vez ele foi interpelado por um enfermo e o enfermo perguntou se ele queria curá-lo, né? Se ele podia curar. E ele falou: você pode crer? Eu posso, eu creio sim. Eu falei: então seja curado, né? O que podemos fazer para receber a cura divina?
Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a nossa vida, ou a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Vamos a eles. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus. Mateus 7:12. Não julgueis para que não sejam julgados. Também apresentamos na Bíblia, ou nós aprendemos na Bíblia, que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Tiago 5, do 14 ao 16. Está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que falta muitas vezes em nós é justiça, né? Nós somos injustos, então a nossa oração não tem poder. Aqui está dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se nós não recebemos a justificação através do plano salvífico de Jesus Cristo, então a nossa oração não terá eficácia nenhuma, porque a nossa injustiça bloqueia o poder da nossa oração. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lucas 18, do 1 ao 8. E finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. E aqui eu quero dar um testemunho, algo que aconteceu comigo, aqui mesmo na sede do Ministério Apologético Boas Novas. Eu já falei demais hoje, já é o segundo vídeo que eu gravo. Já estou com a garganta falhando. Eu recebi um parente, né, um sobrinho meu, vindo do interior da Bahia, e ele veio com um dos olhos totalmente apagados, ele não enxergava nada. Nós procuramos um médico, fizemos a consulta com o oftalmologista, ele detectou o problema, e ele falou, olha, dificilmente a gente vai conseguir restaurar a sua visão, mas nós vamos fazer mais exames mais aprofundados, marcou os exames para outro dia e vamos ver o que nós podemos fazer. Aí alguns dias antes, foi poucos dias antes, em um dos cultos de domingo, eu falei para ele, meu filho, você acredita que Jesus pode curar essa sua enfermidade? Ele falou, acredito. Então vem aqui. Aí eu fiz conforme está escrito aqui, ó, ungi com o azeite, pus a mão sobre a cabeça dele e repreendi aquela enfermidade. E vocês acreditando ou não, eu não tenho necessidade de vir aqui contar mentiras para ninguém. Segundo o testemunho do próprio enfermo, ele disse que o olho dele voltou como o acender de uma lâmpada, foi algo automático. E no dia marcado da consulta nós fomos lá e o médico elogiou. Ele falou, meu filho, mas você tem uma capacidade regenerativa muito grande, seu olho está perfeito, você não precisa fazer mais nada, eu não vou passar para você nem colírio, vá em paz, você está totalmente recuperado, não sei como, mas eu te digo que você está.
Então, eu tenho esse testemunho, é algo novo, foi agora pelo ano de 2023, tá certo? Então, Cristo cura sim. Ele não cura todas as pessoas, porque nem todas as pessoas acreditam e nem toda cura é para a glória do nome do Senhor. E se a cura não é para glorificar a Deus, Deus não vai curar mesmo, porque ele não transfere a sua glória para ninguém. E eu estou contando aqui apenas algo que Deus fez na minha frente, na minha presença. Eu sou testemunha do que Deus é capaz. Jesus Cristo cura sim. Concluindo a nossa lição de hoje, nós vimos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim, creia. E se você não tem fé, peça a Deus que ele dá, tá certo? E Deus não faz acepção de pessoas. Você é especial, todos nós temos a nossa especialidade diante de Deus. E a todos que me assistiram, que ficaram comigo até o fim desse vídeo, muito obrigado. Divulgue o nosso canal no YouTube, @MABN Brasil, Ministério Apologético Boas Novas. Você pode pesquisar no YouTube, Ministério Apologético Boas Novas, que você vai chegar no nosso canal. E ali você vai encontrar na página inicial do nosso canal, na nossa capa, você vai encontrar o link para a MABN Brasil Rádio Web, onde você ouve música durante 24 horas, praticamente sem intervalo. São poucas propagandas, pouca conversa e muita música. E nós temos em alguns intervalos uma reflexão pelo pastor Israel Dias, que nós vamos ao longo da semana, nós vamos reorganizar. Ele está se apresentando às 21 horas durante a semana, nos dias normais da semana, de segunda a sexta. Mas talvez nós vamos mudar esse horário e vamos colocar mais aparições dele ao longo da programação da rádio. Temos o nosso almoço musical comigo, pastor Anísio, e convidados. Está agendado sexta e sábado. Sexta com Johnny Castelli, sábado com Luiz de Carvalho. Nós vamos preencher também segunda, terça, quarta e quinta com outros convidados especiais. E durante o horário da tarde e parte da noite nós temos o Louvores de Todos os Tempos, onde você pode ouvir músicas desde os anos 70 até a atualidade. Meia-noite, você que gosta de antiguidade, temos o nosso vinil restaurado. É o quadro onde nós apresentamos apenas músicas que originalmente foram gravadas em disco de vinil. Vai até às 5 horas da manhã. E a partir das 5 nós temos a nossa alvorada sertaneja, né? Sertanejo evangélico, de 5 às 8 da manhã. E a partir das 8 nós temos notícias, alguns minutos de notícias vindo diretamente do setor de comunicação do governo, né, através da Rádio Nacional. E então você tem uma programação gospel moderna. As músicas que tocam hoje em dia, principalmente as músicas nordestinas, né? Você pode ouvir nesse período de 8 ao meio-dia. Meio-dia, almoço musical comigo, tá certo? Então divulgue o nosso canal, @MABN Brasil no YouTube, @MAB
Novas. Eu disse MABN, não, é @MABNovas Brasil no YouTube e @MABNovas no Facebook. E a nossa rádio MABN Brasil, você pode localizá-la no radiosnet.com. Você baixa o aplicativo, instala no seu smartphone ou no seu iPhone, e ali você pesquisa por Ministério Apologético Boas Novas, você vai chegar na nossa rádio. E você coloca ela como favorita e você ouve música de qualidade a hora que você quiser, de acordo com o seu gosto. Que Deus te abençoe, a todos os membros, congregados, visitantes, simpatizantes, mantenedores do Ministério Apologético Boas Novas. Que Deus te abençoe. E eu quero pedir para você que me assiste, que se for possível, se não for pedir muito, nós estamos precisando de uma reforma no interior do nosso templo. Estamos precisando também de comprar equipamento de som e computador para a gente melhorar nossas transmissões, montar uma plataforma física, né, para a nossa rádio, para a gente fazer programação ao vivo. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso CNPJ, que é o 44566-588-1000 ao contrário 10. Esse CNPJ é o Pix do Ministério Apologético Boas Novas. Se você se sentir tocado e quiser nos ajudar com qualquer quantia, você pode fazer aí uma transferência para o Ministério Apologético Boas Novas. Eu te garanto que será utilizado com responsabilidade e honestidade, unicamente para a obra de Deus. Ok? Dito isso, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. A paz do Senhor.